Sempre que alguém começa a criar conteúdo ou quer começar a criar conteúdo, eu sempre vejo uma pergunta que todo mundo faz. Inclusive, eu mesmo já fiz, e foi essa pergunta que deu essa ideia de vídeo aqui para vocês. A pergunta é: gente, eu tô olhando para cá porque o meu roteiro tá aqui, tá bom? Então eu preciso ser pontual. Olho pra cá e leio, mas enfim. E a pergunta é: eu quero criar conteúdo, mas eu não sei o que falar no meu conteúdo. Tipo, eu quero criar conteúdo, mas o que eu falo no meu conteúdo? Ah, eu quero criar pro TikTok, pro Instagram, pro YouTube, mas o que eu vou falar no meu conteúdo? E esse vídeo é sobre isso. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo. Nesse canal eu falo sobre a criação de conteúdo nas redes sociais. Então esse vídeo aqui é sobre o principal tema e eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais, né, no mundo digital, que são duas coisas que estão alinhadas, né? O conteúdo liga a marca pessoal com o público, o conteúdo é a ponte. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quando a gente pensa em criação de conteúdo, a gente sempre pergunta o assunto, o que eu vou falar, não quero ser muito repetitivo, não quero falar o que todo mundo está falando. Ou muitas das vezes as pessoas só começam a criar conteúdo e já vão falando o que está todo mundo falando, né? E talvez essa não seja a pergunta certa. Porque todos os dias tem milhões de pessoas pesquisando no YouTube, pesquisando na internet no todo, né? Não é só no YouTube. No YouTube, no Google, no Reddit, no TikTok. Tem pessoas pesquisando e perguntando, tirando dúvidas, como parar de procrastinar, como ter uma vida saudável, como fazer receitas com o que eu tenho na minha cozinha, enfim. E no caso, esse conteúdo está respondendo à pergunta de como criar conteúdo com originalidade, né? Eu ainda não escolhi o título, estou fazendo um teste A/B, então eu não lembro qual o título que eu vou colocar aqui embaixo. Mas é sobre criação de conteúdo e conteúdo original. Conteúdo de valor, que vai fazer você ficar sendo conhecido na sua bolha, no seu público. É sobre isso que eu quero falar. E quando a gente está falando de conteúdo, gente, eu tô olhando para cá de novo, tá? Porque o meu roteiro tá aqui. Quando a gente está falando sobre isso, a gente pensa que os criadores grandes e as pessoas que são conhecidas na bolha da gente, no segmento da gente, que eles são muito originais, que eles são muito criativos, ou então que eles têm uma equipe gigantesca. Em alguns casos, sim, isso é verdade. Mas, tipo, que eles têm uma coisa muito surreal e que eu nunca vou conseguir fazer o que ele faz, ou o que ela faz. E não é bem assim. Na verdade, o miolo, o ingrediente especial, o molho, está muitas vezes na maneira como eu respondo essa pergunta. Por exemplo, eu poderia muito bem chegar aqui para você e falar que para você criar conteúdo original, é só você pesquisar no mercado e ver o que as pessoas estão falando. Ou então é só você criar um conteúdo enviando o prompt super original no chat GPT e que ele vai. Eita, o microfone caindo. E que ele vai te dar um conteúdo ali, um calendário de conteúdo. Inclusive, eu não faço assim, tá? Eu fiz isso nas primeiras semanas aqui do canal, mas não ficou tão legal. Os assuntos ficam muito batido, muito repetitivo. E aí eu achei melhor não seguir nesse flow. Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou dar uma dica super especial. No finalzinho do vídeo, eu vou falar para vocês aqui como que eu crio o meu cronograma de criação de conteúdo, né? As etapas e como que eu faço a minha sequência de criação de conteúdo. Depois de trabalhar com muitas pessoas de diferentes nichos, porque eu não sei se você sabe, muito provavelmente você sabe, porque eu falei no início desse vídeo que eu trabalho com criação de conteúdo e com posicionamento de marcas pessoais, então sim, eu tenho um estúdio de criação de conteúdo, criação de marca, a gente entrega assessoria de marca, enfim. E o conteúdo está dentro da assessoria. E aí, tendo contato com esses criadores, com profissionais sérios que levam isso a sério, que é o trabalho deles, porque se você ainda está criando conteúdo como um hobby, pode ser que dê certo, pode ser que dê certo, mas em algum momento você vai ter que fincar o machado na pedra, alguma coisa na pedra, e dizer que você quer fazer aquilo acontecer, fazer dar certo, e você tem que levar a sério. Olhando para essas pessoas que eu trabalho, que eu trabalhei, todas elas têm uma coisa em comum, que é elas procuram o conteúdo no público delas, nas perguntas do público delas. Então, assim, para você criar um conteúdo, você vai ter que saber mais ou menos qual o público que você quer conversar, qual a fatia de público que você quer conversar. Eu fui no Sebrae semana passada e eu entrei numa oficina de inovação. Quando eu entrei na sala, a professora, né, a palestrante, estava falando justamente sobre isso, sobre construção de negócios.
que é uma das etapas da inovação, né? A inovação, ela só está ali para trazer uma oxigenada e uma atualizada no que já existe, mas ela não é o insumo da parada. Então, para ter uma empresa, para ter para ter uma marca, uma empresa funcionando, tem que estruturar um negócio. E para estruturar um negócio, você tem que saber com quem você vai falar, em primeiro lugar, o que que você vai falar, qual é o diferencial dessa parada que você vai falar tipo, a transformação, como que essa pessoa entrou na sua empresa, como que ela vai sair da sua empresa, qual é o seu diferencial competitivo com o mercado, enfim. Eu posso falar sobre isso em outro vídeo, porque são muitas camadas aqui. E aí, falando disso no conteúdo, as pessoas que estão criando conteúdo, elas sabem com quem elas estão falando, ou então elas têm pelo menos um padrão de comportamento dessas pessoas. Não é você saber exatamente com o que você está falando, mas é você saber o que que essa pessoa tem em comum, sabe? O que que essas pessoas do público têm em comum, o que que elas gostam, o que que elas não gostam, quais assuntos elas gostam de falar, quais assuntos elas alimentam, quais perguntas elas estão fazendo, e você entender isso. Você entendendo isso, mesmo que você não tenha uma audiência super engajada e que fica perguntando para você diretamente, mas você consegue pesquisar com os concorrentes, por exemplo, você consegue pesquisar no mercado, você consegue pesquisar na internet. Essa ideia de vídeo, eu não tenho uma audiência super grande. Eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 20 de julho, às 1 hora da tarde, 2, 1h40. Para esse vídeo sair hoje, inclusive. A editora sofre. Mas enfim. E eu pesquisei essa ideia de conteúdo e esse roteiro aqui, todo estruturadozinho para você aí. Eu pesquisei no Google, no YouTube, no Reddit, que tem muitos comentários bons no Reddit. No TikTok eu ainda não consegui mapear muito bem as perguntas, os assuntos, enfim. No Threads também, que eu tô lá no Threads, enfim. Omnichannel, né? A gente estar presente em várias redes sociais é bom porque a gente consegue captar perguntas em diferentes graus de consciência e que a gente não fazia ideia que as pessoas tinham sobre o assunto da gente. Eu crio conteúdo sobre criação de conteúdo e sobre posicionamento de marcas, mas eu não fazia ideia das perguntas que as pessoas faziam quando elas querem criar conteúdo original. Eu sei que elas querem criar conteúdo original, mas eu não sabia qual era a dor delas, qual era a dúvida delas, qual eram assim as perguntas mais bobas que as pessoas fazem, sabe? Que não é não é porque é uma pergunta bobinha que não merece ser respondida. Muito pelo contrário, né? Uma pergunta bobinha, ela tem um assunto muito interessante por trás, que são as perguntas invisíveis, né? Que são, por que você tem essa pergunta? Ah, não sei o que, não sei o que. Tá, mas por quê? Tá, mas por quê? E vai fazendo um porquê e outro porquê. Depois de 4 ou 5 porquê, a gente já tem uma ideia bem legal de um conteúdo, entendeu? Então, assim, saiba com quem você quer falar. Se você não tiver certeza, mas pelo menos tenta ali chegar o mais próximo, sabe? Imagina que aqui é um alvo e que esse alvo tem várias camadas, assim, né? Aquele looping, assim, como é que chama? Vocês entenderam? Várias camadas. Tenta chegar o mais perto possível do centro. Quanto mais perto, melhor é. Se não dá para chegar agora, não tem problema. O importante é você começar. Muitas das vezes você vai conseguir ter ideias de conteúdo criando conteúdo. É sobre. Me fala o que você achou dessa ideia de vídeo, dessa ideia de conteúdo. Se eu te ajudei de alguma maneira, comenta aqui abaixo, dá um like, hype esse vídeo, me ajuda a crescer, me ajuda a alcançar mais pessoas. E é isso, gente. Eu acho que é uma pergunta boa. Vou criar conteúdo, mas vou falar sobre o quê? Né? É uma pergunta. Beleza, eu entendi que tem essa dúvida. Foi por isso que eu criei esse vídeo. Mas, concluindo aqui o vídeo, eu vou falar para vocês que talvez não seja sobre o que eu vou falar, mas quais perguntas eu vou responder, sabe? Quais dúvidas eu vou explanar. Isso vai trazer várias ideias
E isso vai fazer com que você fale sobre essas ideias pelo seu olhar, pela sua experiência de vida, e isso é uma coisa, são coisas, características que só você tem, que ninguém pode copiar isso, só você tem o seu contexto, a sua vivência, a sua experiência, e só você pode trazer isso para o seu conteúdo. Mas ninguém pode imitar isso, mas ninguém pode copiar isso. Então, assim, se tem uma maneira de criar conteúdo original, é você dar a sua opinião, claro, respeitando, tá? Não vamos cometer nenhum crime aqui. Você dá a sua opinião sobre uma pergunta, sobre um assunto, com a sua maneira, falar com a maneira que você fala, com o seu dialeto, se você gosta de usar gírias também, e o seu público gostar também, né? Porque, enfim, o conteúdo é a ponte entre a marca e o público, não é uma parede. Entenda como é que o seu público fala, quais são as perguntas que o seu público faz e fale sobre esses assuntos, tá? Eu vou ficando por aqui. Me fala o que você achou desse conteúdo. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar, hypar, apoiar o canal da sua maneira, tá? Até a próxima.